vocês, né? Eu trabalho com a disciplina de História, Filosofia e Sociologia. Em especial, hoje aqui, estou para falar para vocês um pouquinho sobre a civilização romana, o legado romano antigo, a construção da nossa identidade enquanto civilização ocidental. Nós sabemos que herdamos do mundo romano antigo, por exemplo, o latim. A nossa língua portuguesa é uma língua derivada do latim, assim como o espanhol, o francês, o português, são línguas derivadas do latim, então nós herdamos isso de Roma. O direito romano, herdamos o modelo de direito romano também da civilização romana. Então, existem alguns legados romanos que estão até hoje no nosso padrão de comportamento moral. A própria religião cristã, o cristianismo, só lembrando, nasceu dentro dos alicerces do Império Romano, e nós, enquanto civilização ocidental, somos uma civilização predominantemente cristã, né? Embora suas várias vertentes, né? Então, o cristianismo é também, igualmente, uma herança da civilização romana antiga, né? É um prazer incomensurável, nós vamos seguir o nosso slide, depois, mais uma vez, para quem não pegou a primeira aula, né? Eu vou disponibilizar esse material para vocês, o slide que eu estou usando, nós vamos preenchendo junto o conteúdo programático, né, os tópicos bonitinho, e vocês vão acompanhando a explicação. Surgindo dúvida, você pode se liberar aí o seu microfone e fazer, professor, não entendi essa parte, não deixem de perguntar, por favor, porque a sua dúvida pode ser a dúvida de outras pessoas. E mais ainda, não pensem vocês que existem, uma dúvida idiota, não existe isso. Existe o idiota que não tira dúvida, ok? Não existe dúvida idiota, existe o idiota que não tira dúvida. Então não deixem de tirar as dúvidas de vocês, por favor, com sangue no olho, faca nos dentes, vamos lá para Roma Antiga. Eu vou abrir aqui o meu slide, tudo bem? Para vocês acompanharem comigo, né? Boa tarde aí, Amanda, né? Deixa eu abrir aqui o nosso slide. Vou voltar aqui de novo. Ok. Então, o que a gente vem estudando sobre a civilização romana até aqui? Só para a gente fazer um breve remember, né? Vimos que a civilização romana surge na Península Itálica, às margens do rio Tibre, por volta do século X a.C., um povo de origem indo-europeia, os italiotas, um povo indo-europeu é aquele povo que habita a região centro-sul da Europa, um povo de origem indo-europeia, os italiotas, chegaram e se fixaram na Península Itálica. E dali em diante, às margens do rio Tibre, formaram uma pequena cidadela em torno de uma pequena fortificação chamada de Roma. E Roma, repito, vai se estender por várias partes do planeta. Roma vai se estender por parte da Europa Central e Centro-Sul, a Ásia Menor e o norte da África. A civilização romana se tornará um dos maiores impérios da antiguidade clássica. O primeiro grande império a se estender por 3 continentes diferentes é o Império Romano, né? Europa, Ásia e África. E nós estamos estudando a construção dessa civilização romana por 3 importantes períodos. O período da monarquia, que nós estudamos na nossa última aula, tudo bem? O período da república, que nós vamos estudar hoje, e finalmente o Império Romano, que eu não sei se vai dar tempo hoje, mas se não der, nós teremos uma outra aula na semana que vem, tudo bem? Então nós estamos estudando as 3 fases da história política de Roma. A fase, necessariamente, né, da monarquia, da república e do Império Romano. E aí, na última aula, nós tratamos da monarquia romana. Falamos da sociedade romana, falamos da organização social, uma sociedade extremamente patriarcal, onde no topo da sociedade estavam os patrícios, que eram a galera VIP de Roma, né? Aquela galera very important people, né? A aristocracia romana, os melhores de Roma, os cidadãos romanos, com plenos direitos políticos, detentores de terra, ascendiam os altos cargos militares. Falamos sobre os clientes, né? Que é aquela classe intermediária entre patrícios e plebeus. Os clientes viviam ali, eles eram servidores e protegidos dos patrícios, eram filhos ilegítimos, pequenos comerciantes, escravos libertos. Falamos da plebe, né? A multidão, a palavra plebe em latim significa multidão, os plebeus, a maior parcela da população romana, comerciantes, artesãos, serviam os baixos postos militares, eram camponeses, pequenos proprietários, eram excepcionalmente fundamentais para Roma, porque sem plebeus Roma não tinha exército, sem plebeus Roma não tinha comércio, sem plebeus Roma não tem abastecimento, ou seja, a plebe era quem sustentava Roma, principalmente porque era justamente sobre essa plebe que recaía a maior parcela dos impostos de Roma. E falamos também do escravo, né? O escravo de guerra e o escravo de dívida. O escravo de guerra
fruto das expansões militares de Roma, das conquistas militares de Roma. E o escravo de dívida, geralmente, comumente, um plebeu que se endividava com um patrício. Aí falamos um pouco do Senado romano, falamos um pouco da Assembleia por tribo, Assembleia Centuriata, Assembleia, né, as chamadas Assembleias Romanas, e hoje nós vamos falar necessariamente das magistraturas romanas. A gente segue daqui na nossa aula de hoje para entender os desdobramentos políticos, a organização política da República Romana. Tudo bem? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Tem alguma dúvida da última aula? Tudo bem até aí? Professor, deixa eu perguntar. Então, Claro. nessa época não existia o país Itália. Não estou falando do território, estou falando da especificação país Itália. Não existia. O que existia é o que chamamos hoje de Península Itálica, e a Península Itálica era dominada pelos italiotas, que é esse povo italiota que ajudou a construir a civilização romana. Quando a gente pode falar, professor, em Itália como país, a Itália como país só surge em 1870, com a unificação italiana. Tudo bem? Tá ok. Obrigada. Nada? Dúvidas, pessoal? Vamos lá, perguntas. Tudo bem até aí? Podemos continuar, né? Então, o que são magistraturas? É o funcionalismo público. A magistratura é o que vamos chamar de... Deixa eu encolher isso aqui. Recolher para eu aumentar o tamanho da tela. Deixa eu ver se vai ficar melhor aí para vocês, tá? O que são as magistraturas, professor? Magistraturas é o funcionalismo público de Roma. É o funcionalismo público de Roma. Quando eu falo funcionalismo público, eu estou fazendo referência àquela galera que está diretamente empregada no Estado romano, que trabalha diretamente para Roma e, claro, recebe um ordenado pelo seu trabalho. E só lembrando, né, durante a fase da República Romana e monarquia romana, esse momento é o momento em que a elite patrícia está no poder. Então, a maior parte dessas magistraturas, nós veremos, são magistraturas que são ascendidas, né, que são administradas, são exercidas pelos patrícios, a elite de Roma, a aristocracia romana. Então, vamos por partes. Eu vou começar da mais importante magistratura para menos importante, que não é possível você mensurar um grau de relevância entre elas. Vamos começar pelos cônsules. O cônsul era nada mais nada menos do que uma magistratura romana, talvez a mais importante magistratura romana. Seu poder só estava abaixo do Senado romano. Quem eram os cônsules? Eram em número de dois, geralmente eram 2 cônsules. Vai haver um momento que serão 3 durante o triunvirato, mas isso serão cenas de capítulos futuros, tudo bem? Então, eram em número de 2. E qual era a função ou atribuição do cônsul, professor? Ele presidia as reuniões do Senado e os comícios. Professor, por que tinha que ter um cônsul presidindo a reunião do Senado e necessariamente também presidindo os comícios? Cara, as reuniões do Senado eram constantemente conturbadas. São 300 senadores. Aqueles 300 senadores divididos em facções. Era muito comum o debate político acalorado, as facções entrando em conflito, as conspirações internas. Então, quem mantinha a ordem dentro do Senado era o cônsul. Também ocorriam os chamados comícios. O que era o comício? Quando um senador romano queria apresentar para a sociedade romana um projeto de lei, e era obrigação do senador, ele ia em praça pública e fazia um comício para o povo romano. Só que, vira e mexe, o povo romano ficava insatisfeito com a lei, né? Ficava indignado com aquela lei. Aí o povo romano vaiava, jogava ali um tomate podre, um ovo podre, um Nokia 3215, aquele celular grandão, tijolão, né? Jogava no senador. Para manter a ordem no comício, eis que entra em cena o cônsul. E principalmente, por que ele é tão importante? Porque ele comandava o exército romano. Então, olha que interessante isso aqui, ó. Quem é que autoriza o uso do exército romano? Nós vimos, é o Senado. Mas quem é que lidera, comanda, é o cônsul. Então, o cargo de cônsul era muito importante. Eram sempre em número de 2, e eles são eleitos para o mandato, deixa eu botar aqui, ó, mandato de 1 ano. Era sempre em número de 2 e eleitos para o mandato de 1 ano. Esses cônsules ou presidiam as reuniões do Senado ou os comícios. E aí, quando acontecia uma guerra, professor, se tivesse uma guerra que a civilização romana estava envolvida,
Um cônsul ficava guardando Roma e o outro cônsul ia para a linha de frente, para o combate. Qual cônsul era escolhido? Geralmente, aquele cônsul com o maior número de militares à sua disposição, com maior capacidade militar e de liderança militar, era mandado para a guerra. Aquele cônsul com menos prestígio, menos homens à sua disposição, ele ficava guardando Roma. Então, o cônsul ele tinha a função primordial de presidir as reuniões do Senado, os comícios e comandar o exército romano. Algo muito parecido com o que o cônsul exerce hoje, né? A exemplo de presidir as reuniões do Senado e dos comícios, é o presidente da Câmara dos Deputados e o presidente da Câmara do Senado. E comandar o exército, vocês já sabem, né? Hoje o chefe das Forças Armadas é o presidente da República. Então, nesse caso, é como se o cônsul acumulasse os poderes de um presidente da Câmara dos Deputados, um presidente da Câmara do Senado e o presidente da República. Porém, importante, quem é que escolhia o cônsul? Era o Senado. E era apenas para mandato de 1 ano. E quem é que liberava o uso do exército? Era o Senado também. Então, não adianta nada o cônsul comandar o exército, porque quem autoriza o uso das Forças Armadas era o Senado romano. Vamos lá, pessoal. Dúvidas no cônsul? Perguntas? Professor, o cônsul só surgiu depois quando o rei foi tirado do poder, né? Perfeito. Boa observação, exatamente. Ok? Isso aí. Show. Dúvidas, galera? Perguntas? Aí foi implementado um novo tipo de governo aí foi aprimorando a política em si, não é? Perfeito. A partir da queda da monarquia, proclamada república, uma nova instituição política surge com novos magistrados, ou seja, um novo funcionalismo público, que nesse caso específico são esses que eu estou, né, que estou começando, na verdade, a explicar para vocês, né? Tudo bem? Muito boa observação também. Vamos lá. Dúvidas, galera? E quando o cônsul que ia para a guerra morria, eles colocavam outro? Exatamente. Aí, geralmente, quando um cônsul morria por mortes naturais ou por guerras, professor, o que se fazia? Imediatamente o Senado se reunia, às vezes à pressa, para nomear um futuro cônsul. E, geralmente, o cônsul era escolhido entre os membros do próprio Senado. Aquele senador que tinha homens à sua disposição, uma capacidade militar, uma inteligência nos campos de batalha, ele era geralmente o cara cogitado para ser o futuro cônsul de Roma. Entendi. Professor, podia se reeleger? Não entendi? Podia se reeleger? Podia sim, perfeito. Podia sim, com certeza. Tudo dependia da relação que o cônsul tinha com o Senado. Se ele tivesse uma boa relação com o Senado, ele podia se reeleger, sem problema nenhum. E aí, para sempre se reeleger, os cônsuls obedeciam cegamente a quem? O Senado, porque eles dependiam do Senado romano para se reelegerem, né? Tudo bem, galera? Perguntas? Importante. Em casos excepcionais, um cônsul, em momentos excepcionais, como, por exemplo, instabilidade social interna, crise política, guerra civil, revoltas internas, em que o caos está tomando conta de Roma, um cônsul pode assumir como dictatore. Ele pode se tornar um ditador por 6 meses. Por 6 meses, o poder daquele cônsul estaria acima do Senado romano. Ele podia, inclusive, decretar o fechamento do Senado romano. Por 6 meses, um cônsul poderia assumir como dictatore de Roma. Depois de 6 meses, professor, um novo Senado assumiria e ele seria ou substituído ou colocado novamente como seu cargo comum de cônsul. Então, em casos excepcionais, sei lá, uma revolta interna, convulsões internas, guerras civis, um cônsul poderia assumir o poder de Roma como dictatore. A palavra dictatore do latim significa ditador, né? Hoje, qual é a noção de um ditador que temos? Alguém que toma o poder. O ditador romano tomava o poder? Não. Ele era escolhido como ditador. Olha isso, que legal isso, né? Só lembrando, Adolf Hitler, ele não tomou o poder da Alemanha. Ele foi escolhido pelo povo alemão, primeiro como chanceler e depois como presidente, quando Hindenburg morre, né? Então, Hitler chegou ao poder de maneira constitucional. Os cônsules também chegavam ao poder, como ditadores, de maneira constitucional, né? Só lembrando disso também, né? O discurso que ele praticava ajudou bastante, né, professor? Foi de influência para ele na política. Com certeza. Assim, ele ganhou uma popularidade muito grande com a população alemã. Com certeza. O momento histórico, com certeza, foi decisivo para que Hitler ascendesse ao poder, né? E olha que ele nem era alemão, né?
Ele era austríaco, né? Ele era austríaco. Exatamente. Beleza, galera. Perguntas? Vamos lá. Professor, dá um exemplo de um cônsul que a gente pode conhecer? Já ouviu falar? Um cônsul? Então, ao longo da história romana, foram dezenas de cônsuls. Nenhum deles marcou tanto a história de Roma como os triunviratos. O primeiro, Pompeu, Crasso e Júlio, e o segundo, Otávio, Marco Antônio e Lépido. Nós vamos falar sobre esses 3 cônsules mais à frente, quando a gente falar dos triunviratos. E aí vocês vão ver que, mesmo os cônsules, eles não se entendiam. Eles guerrearam entre si. E o último triunvirato será marcado pela ascensão do primeiro imperador de Roma, Otávio, que vai ascender como Otávio Augusto Július César, né? Mas a gente vai chegar lá, tudo bem? Beleza? Podemos continuar, galera? Tudo bem? E aí, outro cargo muito importante de Roma, outra magistratura muito importante de Roma, é a magistratura dos pretores. Esses caras eram responsáveis pela justiça, especificamente para fazer a lei ser aplicada em Roma, para fazer as leis de Roma valerem a pena, serem necessariamente eficientes nas relações sociais entre os romanos. Então, eu posso comparar os pretores, por exemplo, a um Supremo Tribunal de Justiça, ao nosso STF hoje, são os pretores, né? Também tem os questores. Os questores eram responsáveis pelo Tesouro Público de Roma. Tesouro Público. O que é o Tesouro Público, professor? São as finanças, o dinheiro romano. E eles são também responsáveis pela coleta de impostos. Eles são os responsáveis pela coleta de impostos. E abaixo dos questores vinham os censores. Os censores eram responsáveis pelo censo, pela contagem da população romana. Eles eram responsáveis pela contagem da população romana. Os censores eram eles que dividiam a população pelo critério da renda. Eles faziam a divisão da população pelo critério da renda, né? Só lembrando, né? Quando nós vimos as assembleias, a exemplo da Assembleia Centuriata. A Assembleia Centuriata era composta por todos os cidadãos romanos, patrícios, de acordo com a sua riqueza. Quem é que faz a medição dessa riqueza? O censo da população. Os censores eram eles os responsáveis. E, professor, por que eles eram tão importantes para Roma, né? Porque a gente pode pensar assim, para que vai interessar para alguém contar a população romana? Algo muito parecido que faz o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Para que contar a população? Era fundamental conhecer a população romana, porque a partir do censo da população romana, você conhecia qual é a população, os homens em idade militar para servir o exército romano, você conhecia qual era o número da população romana e automaticamente saberia o quanto de imposto Roma ia arrecadar, você saberia o quanto de alimento tinha que se trazer para a cidade de Roma para abastecer a cidade. Então, era fundamental que Roma tivesse os censores para fazer a contagem da população romana. Tudo bem até aí? Perguntas? Ok, podemos continuar? E, finalmente, os edis, ou edis, depende da tradução do latim. Os edis eram os funcionários públicos, era o funcionalismo público mais diretamente ligado ao trabalho braçal. Os edis, por exemplo, eles eram responsáveis pelos serviços públicos como abastecimento da cidade, abastecimento das cidades. Eles eram responsáveis pela segurança, pavimentação, pavimentação e limpeza das vias públicas, pavimentação, limpeza das vias públicas, e eles eram responsáveis pela organização dos jogos públicos, Que tipo de jogos públicos, professor? Corridas de biga, né? Se você pegar ali a luta de gladiadores, né, os conflitos entre os gladiadores romanos, era organizado pelos edis. Então, eles eram o serviço público de Roma, né? Cuidavam do abastecimento,
trazer alimento para Roma, cuidavam ali da organização, da segurança, pavimentação, limpeza das vias públicas, eram os caras que responsáveis pelo trabalho mais braçal de Roma. Tudo bem, pessoal? Perguntas, dúvidas sobre as magistraturas romanas? Os edis, eles não cuidavam da agricultura, né? No caso, seriam os escravos por dívida e de guerra. Principalmente os escravos de guerra que estavam diretamente trabalhando no campo. Exatamente, boa observação, ok? Os edis eram funcionários das cidades romanas, eram funcionários das cidades, das cidadelas, né? Do meio urbano. Professor? Pode falar. E um edis, por exemplo, podia subir de nível e se tornar um cônsul? Poder podia, depende da sua relação com o Senado, porque o cônsul, ele é eleito diretamente para o Senado, tá? Então, depende da sua relação com o Senado, depende da riqueza, porque um cargo de cônsul, por exemplo, que era um cargo de muito prestígio, muito poder, geralmente, quem assumia eram os senadores, os patrícios mais ricos e mais poderosos. Um cargo de edis, geralmente eram patrícios que tinham riqueza, tinham, mas nada parecido com o cargo de um cônsul, né? Entende? Então, tudo depende da riqueza. É aquela velha questão, o censo, a divisão da população de acordo com o quesito renda, era muito importante para organizar Roma, né? Bem? Perguntas, galera? Dúvidas? Podemos continuar, né? E aí a gente vai falar agora um pouquinho sobre os conflitos entre patrícios e plebeus, que desencadearam as principais conquistas da plebe ainda durante a fase da República Romana. Então, o que marca esse conflito entre patrícios e plebeus? Primeira coisa que vocês têm que entender é o seguinte: os plebeus eram a maioria da população romana, a própria palavra plebe significa multidão em latim. Além de serem a maior parcela da população romana, os plebeus eram responsáveis pelo comércio, pelo artesanato, pela agricultura, eles eram responsáveis pelo abastecimento da cidade, eram responsáveis, por exemplo, pelo exército romano e pagavam os tributos de Roma. Então, olha a grande importância da plebe. E cientes de sua importância para Roma, eles vão se revoltar em 494, na famosa Revolta do Monte Sagrado. Mas a primeira coisa que a gente vai fazer é analisar a desigualdade entre patrícios e plebeus. O que marca essa desigualdade, professor? Deixa eu voltar aqui. Aqui, beleza. O que marca essa desigualdade, professor? Primeiro, patrícios, eles são cidadãos de Roma. Eles são verdadeiros cidadãos de Roma. E além de serem considerados cidadãos, eles têm plenos direitos políticos. Os patrícios. E os plebeus, professor? Coitados plebeus, né? Eles são livres? Eles são livres, são. Porém, não são cidadãos. Eles não são considerados cidadãos de Roma. Porque, segundo os patrícios, ser cidadão é uma questão de sangue. Os próprios patrícios diziam que eles eram descendentes de Rômulo e Remo, os dois meninozinhos que mamaram na teta da loba, que nós vimos a lenda do poeta Virgílio na última aula, né? Então, os plebeus, eles não tinham direitos políticos. Eles sem direitos políticos. Enquanto os patrícios gozam de plenos direitos políticos, a plebe não tem direitos políticos algum, tá? Outro aspecto importante que a gente precisa analisar é o seguinte, tá? Os patrícios, eles assumiam as magistraturas, que a gente acabou de ver. Então, assumiam as magistraturas. E os altos postos militares, assumiam os altos postos militares. E a plebe, professor, coitado do plebeu, né? Eles se resumiam a serem comerciantes, eles eram artesãos, ok? Trabalhavam diretamente no artesanato, trabalhavam no campo, eram camponeses, acabaram desempregados com o aumento do número de escravos, já eu vou falar sobre isso. Eram pequenos proprietários, sem muita riqueza, mas tinham alguma propriedade, arcavam com os impostos, pagavam os impostos de Roma e ocupavam os baixos postos militares. Ou seja, o exército romano em peso era composto por esse grupo social aí, que é necessariamente, né, os plebeus. Tá? Então, a plebe é quem compunha o grosso do exército romano. Tá? Então, vejam a importância da plebe frente aos patrícios. E aí eles se revoltaram. Em 494 a.C.,
Eles se revoltaram na famosa revolta do Monte Sagrado. Saíram de Roma, abandonaram a cidade de Roma. Roma entrou em colapso. Eles se recusaram a pagar impostos. Roma entrou em crise econômica. Se recusaram a servir o exército romano. Roma estava sem exército. Roma se viu numa situação de extrema fragilidade. Sem patrícios, sem os plebeus, Roma não tinha exército, Roma não tinha comércio, Roma não tinha abastecimento, Roma afundou economicamente. E aí os patrícios não tiveram outra alternativa, a não ser chamar os plebeus para um diálogo, uma conversa. Ó, vamos conversar, ou porque não está dando certo não, está faltando comida, está faltando homens para atuar no exército, a gente precisa chegar em um acordo, tá? E aí os patrícios concederam alguns direitos aos plebeus, como, por exemplo, professor, em 494, no mesmo ano da revolta, antes de Cristo, em 494, eles receberam o direito de eleger um tribuno da plebe. Professor, o que é esse direito aí de eleger um tribuno da plebe? Deixa eu diminuir aqui, para 14, 13, opa. Um tribuno da plebe. O que é esse direito de eleger tribuno da plebe? Era o direito que os plebeus tiveram de eleger um plebeu para dentro do Senado romano. Ele teria uma cadeira fixa dentro do Senado romano. Agora, olha que interessante, nem senador ele recebia o título, ele não era considerado um senador, ele era um tribuno da plebe, que tinha uma cadeira dentro do Senado romano. Então, o que é o direito de eleger um tribuno da plebe, né? Deixa eu colocar aqui. Professor, mas qual o peso do voto dele, sendo que ele era um em meio de quantos patrícios? 300, são 300 senadores patrícios, né? Olha isso, né? Então, o que é o direito de eleger um tribuno da plebe? O direito de eleger um tribuno da plebe para o Senado romano. E aí a pergunta da colega foi perfeita. Professor, mas apenas um plebeu dentro de 300 senadores romanos? O cara não terá capacidade nenhuma, o cara vai ser engolido por aqueles plebeus. Agora, olha que interessante. Esse único tribuno da plebe tinha direito de veto sobre as decisões do Senado. Olha isso, né? Ele sozinho tinha direito de veto sobre as decisões do Senado romano. E aí a gente pode pensar, caramba, então se uma lei aprovada pelo Senado romano for contra os interesses da plebe, é aquele único tribuno que pode vetar a lei? Exatamente. Agora, um pequeno detalhe. O plebeu entrou para o Senado romano. Ele nem é senador, ele é apenas um tribuno da plebe, né? Imediatamente, aqueles poderosos senadores romanos tratam de trazer aquele plebeu para o seu lado. Como, professor? Corrompendo-o. E aí existia uma profissão para isso no Senado romano, o corruptor. O corruptor era o responsável por trazer o plebeu para o apoio do Senado. Daí a origem da palavra corrupção. A origem da palavra corrupção vem de corruptor. Corruptor era o cargo, era o senador romano responsável pelo apoio do plebeu aos patrícios. Como é que ele fazia isso, professor? Ele oferecia àquele plebeu terras, gado, oferecia cargos públicos, títulos, privilégios. E aí aquele plebeu que entrava no Senado acabava sendo comprado, corrompido, corrupção. Olha isso, galera. Então não pensem vocês que corrupção é uma invenção tupiniquim, é uma invenção brasileira. Muito pelo contrário. Corrupção é muito mais antiga. Tribunos da plebe, que não se suja a corrupção, Tibério e Caio Graco. O que aconteceu com eles, professor? Tibério foi assassinado, Caio Graco cometeu suicídio. Né? Tudo bem? Dúvidas? Perguntas? Vamos então para a próxima conquista da plebe. A próxima conquista da plebe ocorre em 450 a.C., e foi o direito, na verdade, foi uma conquista talvez uma das mais importantes, a famosa Lei das 12 Tábuas. A Lei das 12 Tábuas. Professor, o que é essa Lei das 12 Tábuas? Primeira coisa que você tem que saber é o seguinte, as leis de Roma não eram escritas.
Elas não eram leis escritas, não estavam escritas em lugar algum. Não sendo leis escritas, elas geravam várias interpretações, principalmente pelos pretores patrícios que exerciam as leis, administravam as leis de Roma. Então, já que as leis eram possíveis de várias interpretações, a plebe pressionou para que leis escritas fossem feitas. E aí, em 450, foi eleito os decênduros, uma comissão de 10 juristas, que foram enviados para a Grécia, para copiar o modelo democrático lá da Grécia Antiga. E eles foram lá, fizeram uma cópia do modelo democrático grego e trouxeram para Roma. Os senadores romanos, né, eles foram lá, fizeram a maquiagem deles, o que lhes agradava, eles copiaram, o que não agradava, eles tiraram fora. E aí surgiu a Lei das 12 Tábuas, tá? Então, o que é, professor, a Lei das 12 Tábuas? Deixa eu voltar aqui. Ih, travou. Vocês estão me ouvindo aí, galera? Alô? Todo mundo Sim. consegue me ouvir? Não, eu acho que foi o meu PowerPoint então, que travou. Deixa eu ver aqui se eu consigo resolver. Travou mesmo. Só um pouquinho, galera. O computador está na velocidade da luz apagada. Vamos ver se vai agora. Ah, meu filho. Compartilhamento. Só um pouquinho, pessoal. Deu uma travada aqui no meu PowerPoint. Agora voltou. Agora vai. Agora foi. Então, o que é a Lei das 12 Tábuas, professor? A Lei das 12 Tábuas é o primeiro código de leis escritas da Roma Antiga. Ela é o primeiro código de leis escritas de Roma. Antes, as leis não eram escritas, as leis antes eram leis consuetudinárias. O que são leis consuetudinárias? Passadas de geração para geração de maneira oral, pelos costumes, pela tradição. E como elas não estavam escritas em nenhum lugar, elas geravam várias interpretações. Elas poderiam gerar, inclusive, abuso por parte da elite patrícia, que se aproveitava do domínio das leis para aplicar como eles queriam. Então, a partir do momento que as leis passaram a estar escritas, os plebeus falaram, opa, você não pode fazer isso comigo não, porque está escrito aqui, ó, entende? Então, qual era o objetivo? O objetivo era conter os abusos dos patrícios. Esse era o objetivo das leis estarem escritas, conter o abuso na aplicação das leis por parte da elite patrícia de Roma. Tudo bem? Olha a importância dessa lei. E automaticamente, ela não traz o princípio da isonomia, mas ela passa a declarar todo cidadão, todo homem livre, um cidadão de Roma. Então, a liberdade passa a ser um critério para a cidadania. Então, ela estendeu a cidadania aos homens livres. Teoricamente, agora, um plebeu é um homem livre. Então, um plebeu é um cidadão de Roma, professor. É lindo no papel, mas na prática, no papel não, quer dizer, na pedra, né? Mas na prática a gente sabe que não vai funcionar bem assim, tudo bem? E aí, professor, em 445 antes de Cristo, é aprovada a famosa Lei Canuleia. O que dizia a Lei Canuleia, professor? Ela permitia o casamento entre patrícios e plebeus. Só lembrando, né? Patrícios e plebeus eram proibidos de terem filhos, de casarem, por uma questão de lei, de força de lei. E por que isso, professor? Porque, na visão dos patrícios, o casamento com um membro da plebe contaminaria o sangue puro de um patrício. E aí, nesse sentido, o casamento entre o patrício e o plebeu era proibido por lei na Roma Antiga. Só que em 445 a.C., a Lei Canuleia vem para acabar com isso aí, né? A Lei Canuleia permitiu o casamento entre patrícios e plebeus, né? Ih, meu Deus, travou de novo. Vou voltar aqui de novo. Vou voltar de novo. Professor. Olha lá. Pode perguntar. O plebeu, ele tinha
um período que ele podia participar desse tribuno, ou, exemplo, de um ano e depois saía, ou ele ficava direto? Era um cargo vitalício, ele poderia ficar até a morte, assim como os outros senadores, né? Mas tudo dependia dos interesses dos patrícios, né? Da plebe. Se a plebe quisesse substituí-lo, poderia substituí-lo, né? Aí, no caso, matavam ele, declaravam morte natural, ou só simplesmente tiravam ele? Não, só tirar, não precisa matar, não. Não precisa matar, não, sem violência, tá, amiga? Tudo bem? Deixa eu voltar aqui de novo, que travou de novo, galera. Deixa eu voltar aqui. O que está acontecendo? Deixa eu fechar esse slide, Ctrl B. Agora foi. Novo. Beleza. Então, o que dizia a lei Canuleia, professor? Ela permitia o casamento entre patrícios e plebeus. Ela permitia o casamento entre patrícios e plebeus. Agora, é interessante notar o seguinte, que mesmo com a permissão do casamento entre patrícios e plebeus, o tabu social persistia. O que é o tabu social, professor? O preconceito, principalmente pelos patrícios. A elite patrícia ainda não tolerava o fato do seu filho ou filha estarem se casando com um membro da ralé, da plebe. Ainda assim, o tabu social persistia. Tudo bem? Em 366 a.C., eles conseguem mais uma importante conquista, o direito de concorrer ao cargo de cônsul. Olha isso, galera, né? Um plebeu pode concorrer ao cargo de cônsul romano. Só lembrando, né? Os cônsules romanos presidiam o Senado, presidiam os comícios, né? Eram em número de 2, comandavam o exército romano, ou seja, era o cargo público mais importante de Roma. E só lembrando, quem é que elegia os cônsules? O Senado. Era o Senado que escolhia o cônsul, né? Então, a gente pode pensar assim, poxa, professor, então, em nenhum momento, se é o Senado que escolhe o cônsul, aonde é que está na cabeça dos senadores escolher um plebeu como cônsul? Jamais será, professor. Não só será, como foi várias vezes. Interesses políticos. Essa é a explicação. Vamos lá, são o número de 2 cônsules. Se a minha facção de cônsules, de senadores romanos, querem eleger um cônsul que seja favorável a mim, que apoie a minha facção, eu posso dizer que as facções são como se fossem partidos políticos, tá? Claro que não existiam siglas, símbolos, tá? Mas é como se fossem partidos políticos. Então, o Senado romano tinha várias facções de senadores patrícios, tá? E aí, se eu quero eleger um cônsul que tenha mais poderes, mais prestígio e influência do que em detrimento do outro, o que eu faço? Eu escolho um cônsul plebeu, sem prestígio, sem capacidade militar, sem homens para liderar, e escolho um cônsul patrício. Então, para enfraquecer um cônsul e fortalecer um em detrimento de outro, eu sempre faço isso. O Senado romano fazia isso sempre. Elegia um cônsul plebeu e elegia um cônsul patrício. O cônsul plebeu, sem habilidade política, sem capacidade de liderança militar. A gente entrega umas 2 legiões a ele para ele brincar de comandar, mas quem é o mais poderoso? É o cônsul patrício. Então, para enfraquecer um cônsul em detrimento de outro, o Senado romano costumeiramente escolhia um cônsul plebeu. E aí o outro, patrício, era fortalecido. Entenderam a linha de raciocínio, gente? Tudo bem? Então, a partir... Mas, professor, Pode falar. eles poderiam escolher 2 plebeus e controlar, tipo, o exército todo? Não, aí já fugiria ao controle do Senado, né? Então, o máximo que já aconteceu era que um cônsule era plebeu e o outro patrício. Mas 2 cônsules plebeus, jamais, né? Tudo bem? Ah, tá, obrigada. E dúvidas, galera? Perguntas? Professor, essa lei que está no lei, ela foi feita porque alguém estava querendo casar com uma outra pessoa da outra classe? Na verdade, ela foi feita porque o que estava acontecendo era o seguinte:
era comum, desde muito antes da lei, de que os homens patrícios tivessem relações com mulheres plebeias. E do fruto dessa relação nasciam filhos, filhos ilegítimos, que não eram reconhecidos pela família. Por mais que esse plebeu, esse patrício e essa plebeia se amavam, né, o casamento não era permitido, por lei. E aí alguns patrícios verdadeiramente gostavam dessas mulheres plebeias, assumiam seus filhos, mesmo sendo filhos com, entre aspas, que não tinham sangue puro de um patrício, acabavam assumindo. E aí, para tornar isso, digamos assim, né, legal, veio a Lei Canuleia. Tá? Tudo bem, pessoal? Perguntas? Professor, aí então, no caso, a questão do sangue, o que valia mais era o sangue do patrício? Com certeza, o sangue patrício era determinante. O patrício era, digamos assim, o verdadeiro cidadão de Roma. E cidadania, na época, era uma questão de sangue, né? Então, se eu tenho relações com uma plebeia que não tem o sangue puro de um patrício, aquele meu filho ele nem é patrício nem é um plebeu. Ele é um mestiço. Então, nesse sentido, ele não é um sangue puro, né? Então, a cidadania está direta e indiretamente em Roma Antiga relacionada ao nascimento. Não só na Roma Antiga, né? Na Grécia Antiga também, a cidadania estava relacionada ao nascimento. Hoje, que a cidadania está relacionada ao quê? Uma conquista social. Hoje, no nosso modelo democrático atual, né? Tudo bem, pessoal? Perguntas? Tudo tranquilo? Podemos continuar? E aí, em 326, também antes de Cristo, né, eu tenho a Lei Licínia. Licínia. A Lei Licínia, ela acabou com a escravidão por dívida. Ela pôs fim à escravidão, fim da escravidão por dívidas. Então, nenhum plebeu poderia mais ser escravizado pelas suas dívidas com um patrício, por dívidas. E todos os plebeus que eram escravos por dívida tiveram a liberdade garantida. Professor, como é que ele ia pagar a sua dívida? Paga de outra forma que não seja pela escravidão, tudo bem? E para a gente fechar, a última grande conquista, em 286 a.C., 286 a.C., é a lei do plebiscitus. É a lei do plebiscitus. O que é a lei do plebiscitus, professor? A decisão dos plebeus reunidos em assembleia tinha força de lei. Agora, importante, ter força de lei é uma coisa, ser aplicada como uma lei depende do Senado. São questões totalmente diferentes, tá? Então, tudo bem, vai ter força de lei? Vai, mas será que o Senado vai aplicar como lei? Né? E mais ainda, tá? A partir da lei do plebiscito foi criado uma nova assembleia. Houve a criação da Assembleia da Plebe. A criação da Assembleia da Plebe. Só lembrando, nós vimos a Assembleia por tribo, Assembleia Curiata, Centuriata, agora tem uma quarta Assembleia, a Assembleia da Plebe. Tudo bem? Surge quando, professor? Em 286 a.C., com a lei do plebiscitus. Então, meninos e meninas, essas leis foram leis que significaram importantes conquistas para a história de Roma. Importantes conquistas para a plebe. É a primeira vez, necessariamente, ao longo da história romana, que direitos sociais são frutos de lutas sociais. Ok? Quando eu falo direitos sociais, eu estou fazendo referência aqui, né, a avanços sociais, conquistas sociais propriamente dito, tá? São frutos de lutas sociais. Eles pararam, eles fizeram uma espécie de greve, eles saíram de Roma, eles se revoltaram, a famosa revolta do Monte Sagrado, né? Tudo bem, pessoal? Perguntas? Professor, aqui a lei da Cilinta, né, que foi o fim da escravidão por dívidas. Mesmo que com esse fim da escravidão eles não pagassem, eles também eram condenados à morte? Mesmo com outra forma de dívida? Não necessariamente. Havia várias formas de você pagar uma dívida para o seu senhor, né? Uma das formas era prestando trabalho obrigatório, compulsório. Uma das formas era você trabalhar para uma pessoa e toda a sua renda ser repassada para quem você está devendo, seus bens serem confiscados, é uma outra forma. E a morte era por crimes. Então, ninguém também poderia ser morto pela sua dívida.
Então, a única maneira de você ser morto em Roma antiga é por crimes mais violentos, tentativas de assassinato de senadores, conspirar contra Roma. Nesses casos específicos, a pena de morte em Roma era aplicada, né? E aplicada de maneira violenta, né? Cristo que o diga, né? Cristo foi crucificado. Os revoltosos da revolta de Espartaco que o diga, né? Quando revoltaram-se contra Roma, 6.000 escravos foram crucificados na Via Arpia, né? Que era a estrada que ligava Roma a Pápua. Tudo bem, pessoal? Perguntas? E prisão, eles poderiam A punição era enforcamento e crucificação ou tinha algo a mais? Então, o mais comum da Roma Antiga, em termos de pena de morte, era a crucificação, que não é uma morte inventada pelos romanos, né? Quem inventou a crucificação foram os persas. E os romanos copiaram dos persas a morte pela crucificação, que é uma morte extremamente dolorosa, né? Não recomendo que você tente fazer isso em casa, né? É uma morte extremamente Jamais! dolorosa. Exatamente. Né? Tudo bem, pessoal? Perguntas, vamos lá. Eu perguntei se eles poderiam ser presos pelas dívidas deles. Assim, caso, em último caso, não conseguiam pagar todas as suas dívidas ou não faziam nenhum esforço para pagar dívida, eles poderiam ser trancafiados nas prisões romanas. Ou mandado para o trabalho forçado romano. O que é o trabalho forçado romano? Tocar pedra, né, buscar minerais nas minas romanas, que era um trabalho que geralmente consumia aqueles homens com a morte, né? Tudo bem, pessoal? Entendi. Dúvidas? Perguntas? Voltando aqui de novo, o slide travou mais uma vez. O que está acontecendo com esse slide? Compartilhar. Só um pouquinho. Opa, agora foi. Professor, aqui, você falou que antes as leis eram escritas por pedras, né? E depois, só depois de Cristo que foi escrita por rolo? Então, na verdade, a Roma Antiga, a maior parte da escrita era feita em tecido. Tá? Não existia papel. O papel foi inventado pelos chineses. Existia no Egito Antigo o papiro, mas o papiro não é papel. Né? O papiro é algo parecido de uma fibra do papiro, que é uma vegetação que nasce no Rio Nilo. Na Roma Antiga, a escrita era feita em rolos de tecido. Então, fazia-se rolo de tecido e se escrevia ali. Quando a Lei das 12 Tábuas chegaram e foram compiladas na Roma Antiga, elas foram compiladas em pedra. E depois elas foram passadas para o tecido, né? E só depois, bem depois, que os chineses vão inventar o papel como conhecemos hoje, né? Gente, travou aqui meu PowerPoint. Não sei o que fazer. Ctrl, Alt, Del. Só um pouquinho, pessoal. Eu vou... Aqui. Agora foi. Deixa eu fechar o PowerPoint, vou abrir de novo, salvar, e aí eu vou continuar a nossa aula, tá, gente? Só um pouquinho. Deixa eu fechar ele, abrir de novo. Tá com zica. Na verdade, é o meu computador, essa é a verdade, né? O meu computador, coitado, tá pedindo arrego. Ele funciona praticamente 24 horas por dia. Deixa eu voltar novamente. Ok, vamos voltar. Todo mundo consegue visualizar o slide? Está abrindo aí para vocês? Sim. Ok, então, beleza. Então, continuando então, galera. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a expansão de Roma. Como se deu a expansão de Roma a partir de uma pequena cidade às margens do rio Tibre, ao ponto de Roma chegar a conquistar parte da Europa Central e Sul, a Ásia Menor e o norte da África. Nosso foco agora é entender como que ainda na fase da República Romana, Roma se tornou uma das maiores civilizações da antiguidade. Como é que se deu essa conquista, professor? Basicamente, de duas maneiras. Ou através de guerras, tiro, porrada e bomba mesmo, né? Guerras, ou necessariamente acordos políticos. Guerras e acordos ou alianças. Então, foram dessas duas maneiras que os romanos promoveram sua expansão territorial, ou por guerras ou por acordos
e alianças. O mais comum é que o seguinte, tenha ocorrido acordos e alianças. Porque os povos que, porventura, tentassem enfrentar poderoso exército romano, a derrota era algo iminente. Eles mostraram isso, os romanos demonstraram isso ao derrotar os cartagineses. Então, o primeiro foco da conquista romana foi a Península Itálica. O primeiro ponto de análise de conquista romana foi a Península Itálica. Ao norte da Península Itálica, eles dominaram e expulsaram os gauleses, cada vez mais para o norte, para a região da Floresta da Gália, e os gauleses, historicamente, vão ser a pedra no sapato de Roma, até Júlio César. Júlio César foi o cônsul romano que venceu os gauleses. Isso, se você gosta de filme, eu recomendo que você assista os filmes de Asterix e Obelix, que narra justamente a resistência gaulesa, dos gauleses, às investidas do poderoso Império Romano, né? É um filme de comédia, um filme francês, se eu não me engano, né? Gerard Depardieu, tem vários atores muito bons, é um filme muito legal, interessante. Conta-se que os gauleses, eles tinham uma fórmula secreta, uma porção mágica, que os deixavam muito fortes. E a região da Floresta da Gália era uma região gélida, fria, que o exército romano tinha uma dificuldade enorme de combater, mas principalmente uma dificuldade com a logística, com a alimentação. E os gauleses não, os gauleses consumiam o famoso caldo de mocotó, que provavelmente alguns de vocês já devem ter consumido. Não sei se vocês sabem, caldo de mocotó, além de ser afrodisíaco, é rico em carboidratos e proteínas. Essa era a famosa porção mágica dos gauleses, caldo de mocotó. Que coisa, não? Mas, enfim. E ao sul da Península Itálica, nós temos as colônias gregas. As colônias gregas preferiram se aliar a Roma, principalmente porque pareceu ser uma vantagem, porque elas iam fazer comércio com Roma. Então, as colônias gregas do sul da Península Itálica, aqui no pezinho da botinha da Península Itálica, ó, essas colônias gregas que existiam aqui preferiram se aliar a Roma, enquanto os gauleses preferiram enfrentar Roma. E, repito, foram a pedra no sapato de Roma por muito tempo. E logo lá, ali por volta ainda por volta do século II, III, antes de Cristo, Roma conquistou toda a Península Itálica. E o próximo passo era conquistar o Mediterrâneo, o mar Mediterrâneo. E aí, os romanos vão enfrentar um terrível inimigo, os cartagineses. Professor, quem são os cartagineses? Os cartagineses são um povo que vive em Cartago. Cartago é a região do extremo sul. Deixa eu ampliar aqui, botar em tela cheia. Beleza. Deixa eu abrir aqui. Opções de apontador laser, né? Aqui. Cartago é essa região que vocês estão vendo no extremo norte da África. Essa cidadezinha que estão vendo aqui é a cidade de Cartago. E os cartagineses, a cidade de Cartago, era uma antiga colônia fenícia. Os fenícios, eles foram grandes navegadores, eles foram grandes piratas do mar e abriram colônias por todo o Mediterrâneo praticamente. Os fenícios deixaram de existir, mas a sua colônia, Cartago, persistiu existindo durante muito tempo. Cartago está onde hoje é a atual Tunísia, se eu não me engano, tá? Então, Cartago, os cartagineses dominavam o comércio do Mediterrâneo. O comércio do Mediterrâneo, tudo quanto é mercadoria que vocês imaginassem, passava pelas mãos dos cartagineses, pelos barcos cartagineses. E a ilha da Sicília, que é essa ilhazinha na ponta da botinha da Península Itálica, a ilha da Sicília era uma ilha que estava sob o domínio dos cartagineses. Era o mais importante entreposto comercial do Mediterrâneo, era a ilha da Sicília. Logo depois que dominou a Península Itálica, os romanos olharam para o comércio dos cartagineses e falaram: eu quero comercializar como os cartagineses. Eu quero dominar aquele comércio. Então, como causa, o que foi o motivo da guerra entre romanos e cartagineses? Vamos voltar aqui, então, ao nosso slide. Deixa eu voltar aqui. Se ele quiser voltar, né? Porque parece que travou de novo. Voltou, né? Então, como motivo, qual é o motivo básico desse conflito? O motivo é a disputa pela hegemonia do comércio no Mediterrâneo. É a disputa entre cartagineses versus romanos pela hegemonia do comércio, pela hegemonia
do comércio no Mediterrâneo, no mar Mediterrâneo. Lembrando, quem é que dominava esse comércio? Quem dominava esse comércio eram os cartagineses. Tá? Os cartagineses dominavam esse comércio e os romanos, quando dominaram a Península Itálica, falaram, agora eu quero dominar o comércio também. E aí vai ocorrer 3 importantes guerras. A primeira Guerra Púnica, entre 264 a.C. e 241 a.C., que fez com que os romanos conquistassem a Ilha da Sicília, e os romanos só conquistaram a Ilha da Sicília porque aprenderam a navegar e a copiar e fazer os barcos dos cartagineses. E aí eles dominaram a Ilha da Sicília. Depois nós vamos ter a Segunda Guerra Púnica, entre 218 a.C. e 201 a.C., essa Segunda Guerra Púnica será marcada pelo poderoso exército de Aníbal. Aníbal, com seu poderoso exército de elefantes, marchou pelo norte da África. Deixa eu mostrar aqui para vocês por onde ele passou. Aníbal, com 50 mil homens, com 8 mil cavalos e 37 elefantes, que eram os tanques de guerra da época, tá? Opções de ponteiro, apontador laser, marca-texto, caneta, né? Aníbal saiu pelo norte da África, tá? Ele passou aqui pelo norte da África, passou pelo Estreito de Gibraltar, passou pelo norte da Península Ibérica, pelo sul da Península Ibérica, perdão, foi indo, e ele queria atacar Roma pelas costas, ele queria pegar Roma de surpresa. Enquanto o grosso do exército romano estava onde? O professor estava na Sicília. O grosso do exército romano estava na Ilha da Sicília. Só que Roma, gente, Roma não é besta, né? Tinha espiões romanos por tudo quanto é parte da Europa. E aí os espiões romanos perceberam aquela movimentação de um exército gigantesco, 50 mil homens, 8 mil cavalos, 37 elefantes, aquilo não era normal na Europa. E imediatamente Roma soube do perigo. E na época, existia um general romano chamado Cipião. Cipião estava onde, professor? Na Sicília. Ele estava guardando a Sicília. E aí o desafio era o seguinte: Cipião voltava com o exército romano para guardar a cidade de Roma, ou deixava Roma sendo guardada pelo cônsul romano, porque Cipião era um cônsul. Então tinha um cônsul guardando Roma, e o outro cônsul, que era Cipião, estava na Ilha da Sicília, na campanha militar. Então o desafio era voltar para Roma, para guardar Roma, e correr o risco de perder a cidade de Roma para o Aníbal e todo o seu poderoso exército, ou invadir Cartago, atacar Cartago. E aí o Cipião foi muito inteligente. Ele mandou um emissário até Aníbal e deu a seguinte proposta para Aníbal: Aníbal, venha me enfrentar, poupe a cidade de Roma e eu te espero nos portões de Cartago. Eu não vou invadir Cartago, eu vou esperar você chegar. O que Cipião fez? Ele marchou com o exército romano em direção a Cartago, estacionou seu exército nos portões da cidade e esperou Aníbal vir ao seu encontro. Aníbal, temendo perder a sua cidade, e já sabendo que Roma estava muito bem guardada por um cônsul, ele resolveu voltar para Cartago. E aí ele atravessou a Península Itálica desesperado, com vários ataques do exército romano, roubou embarcações das colônias gregas, navegou pelo Mediterrâneo e voltou para Cartago. E ao descer em Cartago, ele enfrentou o exército de Cipião na Batalha de Zama, em 202 a.C. Foi uma batalha terrível. Quase que o exército romano perdeu, foi derrotado. Só não foi derrotado porque o médico de Cipião teve a brilhante ideia de um soldado ir por debaixo dos elefantes com gládio, que é o nome que se dá à espada do gladiador, por isso o nome gladiador, gládio. Por debaixo dos elefantes, ele cortava os tendões dos elefantes. E sem tendões, né, o famoso tendão de Aquiles, que você também tem aí no seu pé, sem os tendões, os elefantes não se mantinham de pé. E os elefantes era a tecnologia militar da época. E os elefantes caíam um após o outro. E graças a essa técnica, o exército de Cipião, o exército romano, venceu o exército de Aníbal. Mas foi uma batalha muito dura, foi uma batalha tão terrível que o próprio exército romano teve que recuar, mesmo com a vitória. E aí Cipião, ele lançou um desafio. Queria dominar Cartago ao ponto de não sobrar nem um galho seco para um passarinho pousar. E foi isso que vai acontecer na Terceira Guerra Púnica, entre 149 a.C. a 146 a.C., com a destruição total de Cartago. Cartago foi varrida da face da terra, ao ponto de não sobrar nem um galho seco para um passarinho pousar.
árvores, construções, tudo foi devastado. Era demonstração de força de Roma. Roma demonstrava para o mundo o que aconteceria com quem tentasse enfrentar o poderoso exército romano. E para a gente fechar a nossa aula, tá? A gente vai fechar a nossa aula agora, tá? Deixa eu só concluir aqui, pessoal. Deixa eu voltar aqui. ESC. Será que vai fechar? Ih, travou de novo. Aqui. Beleza. Quais são as consequências da expansão de Roma, professor? A primeira grande consequência é a ampliação do território. Eu tenho ampliação do território. Para a gente fechar a nossa aula de hoje. Território romano. Além da ampliação do território, eu tenho a ampliação do comércio. O domínio sobre o comércio em todo o Mediterrâneo. E, consequentemente, ampliando o território, dominando o comércio, Roma vai conquistar muitos povos. E se ele conquista muitos povos, eu tenho o aumento do número de escravos de guerra. Escravos de guerra. Então, eu tenho o aumento do número de escravos de guerra. Olha isso. Outra importante consequência dessa expansão romana. Tá? Voltando aqui, então, deixa eu... Também destaque para o que acontece no campo, o desemprego. Os camponeses plebeus ficam desempregados. Uma vez desempregados, o que eles vão fazer? O êxodo rural. Eles abandonam o campo e vão para as cidades romanas. E aí eu tenho um crescimento de Roma, a cidade, crescimento urbano, né? O crescimento urbano da cidade romana. E, claro, também um crescimento populacional da cidade romana. Roma se tornou a maior cidade do mundo da época. Tudo bem, pessoal? Perguntas? Vamos lá. Dúvidas? Tudo bem? Perguntas? E aí a gente fecha a nossa aula por aqui hoje. Tudo bem? E aí, grande Douglas, meu querido, gostaria de agradecer imensamente a sua participação, cara, e dizer que tempos de aula remota, né? Estar aqui nos fins de semana, cara, né, prestando esse trabalho, essa ação social, não é para muitos, né, cara? Estamos juntos, né? Eu acho que... Só para camaradas igual a você, cara. É um prazer enorme tê-lo sempre conosco. Eu que sou feliz em poder ajudar. Eu falei isso na nossa primeira aula da semana passada. Eu sou filho de um projeto social, gente. Quando eu não tinha dinheiro, minha família não tinha dinheiro para me colocar em uma escola de grande porte, estudar em uma escola particular, e menos ainda fazer cursinho pré-vestibular. E eu fui muito bem acolhido na minha época de estudante, num pré-vestibular social. E foi graças a um pré-vestibular social que eu entrei na UFES e pude mudar minha vida. A universidade mudou minha vida e eu acredito demais que a educação vai mudar a vida de vocês também. Tudo bem? E a gente está aqui para somar e multiplicar, né? Fala. E eu quero parabenizar também aos alunos que estão aqui até agora, até esse momento, né? 12:05. Exatamente, com sangue no olho e faca no dente, né? E aos papais aí, os papais presentes, né? Um feliz Dia dos Pais, né? Aqueles que têm pais, né? Comemorem, abracem, né? Mesmo que tenha que ser aí, utilizando a máscara ou, de repente, né, por videoconferência, né, valorize, né, valorize sua família, seus pais. Feliz Dia dos Pais para todos. Amém. Beleza, galera? Valeu, galera. Um abraço. Tudo de bom para vocês, tá? Fiquem com Deus e até semana que vem, tá? Tchau, tchau. Valeu, Douglas. Obrigado, meu querido.